Vou começar agora comentando aqui sobre as questões de pensamentos e ações empreendedoras. Bom, essa aula foi feita pelo professor Brad George, o coordenador da Babson College, um deles. E três questões basicamente foram as três questões basicamente foram o foco inicial da aula, que era onde quero chegar, como chegarei lá e posso fazer isso? Bom, onde quero chegar, ela foi trabalhada com mais três questões, que é pelo que você tem paixão, o que te move, o que te dá vontade de fazer, de trabalhar. Então, paixão, ela é o motor, ela, por assim dizer, ela é o motor do empreendedor. Ela que vai dar energia suficiente, a vontade do empreendedor de tocar todo o negócio, tendo em mente a enorme quantidade de obstáculos que vão surgir pela frente. Até onde estou disposto a passar, para chegar lá. Essa pergunta, ela pode até mesmo definir uma questão de mercado. Então, por exemplo, até onde estou disposto a me dedicar a esse trabalho? Até onde estou disposto a ceder meu tempo com a minha família, a ceder o meu tempo para minhas atividades pessoais, para que eu me dedique à empresa, Por que isso vai afetar o mercado? Por exemplo, se eu não tenho essa disponibilidade, eu não me sujeito, eu não quero me sujeitar a me dedicar muito à empresa, talvez alguns mercados menos competitivos, que não estejam diretamente batendo de frente com empresas de grande porte, mercados mais específicos, talvez sejam mais aconselháveis para esses casos. Mas dependendo do caso, se você tem uma possibilidade de se dedicar mais, então já é mais possível que você como empreendedor, se foque a mercados mais competitivos, que eles realmente vão necessitar de muita dedicação. Terceira pergunta, qual é a minha intenção no negócio? Bom, qual é a minha intenção? Ela vai mostrar o meu interesse e a minha proximidade em relação ao negócio que eu estou gerindo. Então, por exemplo, se o negócio que eu quero abrir, ele é um hobby para mim, então não tem um problema, por exemplo, se eu tiver uma proximidade muito grande, se eu interagir com várias etapas de cada um dos processos da empresa. Já, por exemplo, no caso de que a minha intenção é vender a empresa. No caso, quando a minha intenção ela é vender a empresa, imagina que eu comprei uma empresa, a minha intenção é só melhorar o mercado dela para poder revender. O que acontece? A ideia, nesse caso, é fazer com que a empresa cresça por si própria. Então, se empreendedores que têm a intenção de vender a empresa, eles estão muito diretamente ligados a todos os processos do negócio, e principalmente que monopolizam algumas informações, esse tipo de negócio fica extremamente difícil de ser vendido, pelo simples fato de que eu no meu caso como empreendedor, se eu tenho essa estratégia, quando eu sair desse negócio, não vai ter alguém para conseguir tocar ele, porque só eu que sei trabalhar com ele. Então isso é um dos pontos. Que eu acho mais interessante, que é o que eu levo, que se um dia eu tiver uma empresa, eu vou levar para mim, é a questão de ter um negócio próspero.
Então, no caso de que é um negócio próspero, nós temos que ter a noção de que para cada etapa que eu estou subindo, para cada evolução na empresa, eu vou ter uma atividade diferente para ser realizada por mim dentro da empresa. E eu vou ter uma atividade diferente realizada por mim na empresa. E essa atividade, e para cada vez que a empresa subir de um patamar, eu vou cuidando de coisas mais importantes, deixando essas coisas que eu fazia antes. Por exemplo, eu começava com mão de obra, eu fazia tudo, por exemplo, desenvolvimento de softwares, projetos. Então eu vou subindo para a parte gerencial, para cuidar de mercados, e assim eu vou subindo. Bom, como chegarei lá e posso fazer isso? Eles foram abordados com uma visão de que o caminho percorrido ele não é previsível. Sempre há mudanças no caminho de uma empresa. Então, sendo assim, é muito melhor a gente trabalhar dando pequenos passos. Nós sabemos onde estamos, aonde queremos chegar, e dar pequenos passos nesse meio para justamente não perder muito tempo com o planejamento final. Então, nas palavras do próprio professor, é muito melhor que nós, eu ia comentar em inglês, mas melhor em português, é muito melhor que nós demos, é muito melhor dar pequenos passos, tateando cada uma é muito melhor dar passos curtos, mas cada um com o que nós temos em mão, do que um passo grande que no meio do caminho ele acaba dando errado e eu tenho que refazer o plano 1, 2, 3 vezes. Então, como uma... Opa. Então, com uma atividade que foi feita nessa aula, o que aconteceu? O professor ele selecionou 2 alunos, colocou eles no canto da sala. Então eu estou aqui no canto extremo da sala. O professor falou: eu quero que você chegue lá. Falou para o primeiro aluno: eu quero que você chegue do outro lado da sala o mais rápido que você conseguir. E analise bem o que você tem aqui na sala à disposição. É interessante informar que ele colocou vários obstáculos na sala. Então ele colocou carteiras, colocou mesas, colocou cadeiras no caminho que o aluno percorreria. E ele falou: você está aqui, você tem que chegar lá no menor tempo possível. Perfeito. O aluno fez isso daí e chegou no outro lado da sala. Para o segundo aluno, ele falou a mesma coisa, ele passou as mesmas informações e disse: você está aqui, você tem que chegar lá, analise bem o layout do que você tem, analise bem cada um dos seus obstáculos e com base nisso você vai ter que chegar naquele ponto. Perfeito. Só que qual foi a diferença nesse caso? Foi que o professor vendou o aluno, girou ele várias vezes e mudou todo o layout dos obstáculos e falou: bom, agora você vai chegar no ponto que eu falei. Então o que aconteceu? O aluno realmente conseguiu chegar no ponto, mas ele foi encostando em objetos, ele foi seguindo o conselho de pessoas, seguindo o conselho dos alunos, falando: não, segue em frente, vira, você está perto. E essa foi a atividade. Por mais bom que possa parecer, essa brincadeira, ela passa justamente a visão da aula, de tudo que foi explicado, de que é muito mais fácil quando
É muito mais fácil nós quando nós damos curtos passos, vamos tateando, observando, pô, mas o que eu tenho aqui? Onde é que eu estou? Ah, eu estou aqui. Ah, então com base nisso, eu vou seguir esse caminho agora. Então, a ideia dessa atividade foi justamente fazer essa comparação com o dia a dia de uma empresa. Por exemplo, nesse caso, o aluno, nessa atividade, o aluno planejou, ele falou, eu tenho esses obstáculos, eu vou fazer esse caminho para chegar até lá. Quando o professor girou e girou ele perdeu totalmente o plano. Então, justamente, e ele teve justamente que ir analisando cada um dos passos, construindo com o que ele tem em mãos, seja bom ou ruim, e sempre tendo algum recurso ou amigos, um network, alguém para dar um feedback do que está acontecendo, de qual caminho seguir, e sempre tendo certeza que ele quer agir. Bom, concluindo essa aula, mais do que tudo, o que eu entendi é que a visão dessa aula foi de se conhecer. Um bom empreendedor, ele precisa saber justamente onde que ele está, onde que ele quer chegar, quem é ele, quais são os interesses. Então tem uma série de questionamentos que devem ser feitos para que ele consiga realmente ser um bom empreendedor.